Amados irmãos e amadas irmãs, é uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com todos vocês. E nessa noite estaremos compartilhando a importância da comunhão na integração da igreja. É um assunto bastante importante para o enriquecimento do conhecimento daquilo que Deus deseja orientar na palavra de Deus, para sermos abençoados e crescentes para a glória dele. E escolhemos para esta noite, para este momento, o Salmo 133, aonde o mesmo relata o seguinte: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A busca pela unidade, pela união, é agradável ao Senhor. Além de ser agradável, o Senhor concede bênção sem medida a todo tempo, em todos os momentos de nossas vidas. E a palavra nos chama a atenção que nós temos necessidade de vivermos unidos uns aos outros, porque só podemos ser edificados e abençoados se permanecermos juntos como um só corpo, pois ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E para que todos tenham essa bênção da vida para sempre, devem estar sempre unidos, sempre em união, sempre em comunhão, porque é agradável aos olhos do Senhor. Desta forma, o Senhor tem a alegria, o prazer de sempre derramar bênçãos sobre nossas vidas. Também queremos comentar sobre algumas vantagens de vivermos em comunhão. E a primeira delas é quando a gente vive em comunhão, um com o outro, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, somos protegidos. Como a palavra de Deus diz, que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 cordas não se arrebenta com facilidade. Está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 ao versículo 12. Juntos somos sempre o apoio um do outro. A proteção, ela é contínua, como diz o texto. Se dois caminham, um cai, tem um outro para levantar, para dar a mão e prosseguir a caminhada. É a vantagem de vivermos em comunhão, é porque somos protegidos por Deus, por Jesus, pelo Espírito e um pelo outro. A segunda
Segundo ponto, pelo qual nós temos a vantagem em que a comunhão nos abençoa, é que somos edificados mutuamente. Essa edificação passa a ser uns aos outros. Eu edifico você com a palavra de Deus, com a minha vida, com o meu testemunho, e você também edifica com a palavra que Deus profere pelos seus lábios, palavras de bênção e também de alegria e de advertimento. Somos edificados mutuamente, isto é, uns aos outros, como diz a palavra do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então essa é a palavra que Deus, ele menciona em Colossenses 3, versículo 6, que em nossa vida, em nosso coração, deve habitar sempre ricamente a palavra de Deus, para que nós possamos estarmos instruindo-nos uns aos outros, aconselhando-nos uns aos outros, mutuamente, e em toda sabedoria, e vivermos uma vida de louvor, de salmos, de hinos, de cantos espirituais e agradecimento a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede todos os dias de nossas vidas. E essa gratidão deve ser sempre de coração e deve estar sempre em nosso coração. Nosso coração deve estar sempre feliz, alegre e prazeroso de render graças ao Senhor com toda alegria. E assim seremos fortalecidos todos pelo Espírito Santo. Como diz o Salmo em sua continuidade do Salmo 133, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Está lá no Salmo 133, a importância de vivermos em comunhão, de termos a alegria, de termos essa conduta e este comportamento, como ele diz, e seremos como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A parte A, no versículo 3 do Salmo 133. Também ele menciona a importância e as vantagens de vivermos sempre em comunhão, sempre em unidade. É que somos vivificados pelo Espírito Santo. Passamos a sermos vivificados pelo Espírito Santo, a termos as benesses e as orientações espirituais para abençoar outras vidas e sermos abençoados por Deus, por seu Filho e pelo Espírito Santo. E como diz o texto sagrado, a outra vantagem de vivermos em união é que onde estiver todo o seu povo unido, ali Deus ordenará a bênção e a vida para sempre. Louvado seja o nome de Deus, porque a vantagem em que traz em vivermos em comunhão, em unidade, é algo salutar. E vivermos todos em busca de unidade é porque juntos receberemos a bênção que Deus ordenará cair sobre nós. Essas são as vantagens de uma vida em vivência da comunhão.
atentamos para a desvantagem de não viver em comunhão, a desvantagem para as pessoas que continuam ainda relutando para não viver em comunhão. E a primeira desvantagem em que o texto menciona de não querermos vivermos em comunhão é que somos desprotegidos e não temos a cobertura espiritual, a qual Deus quer derramar sobre nossa vida. Aqui a palavra de Deus diz, lá em Marcos 6,34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Corremos perigos de cair e não conseguir nos levantar quando a gente não caminha junto com alguém, quando a gente não abraça a vida de comunhão, a vida de unidade com a pessoa de Deus. Pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. E a outra desvantagem de não se viver em comunhão é que perdemos o óleo da unção que desce do trono de Deus sobre a igreja que somos nós. Como diz a palavra de Deus, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Salmo 133, versículo 2. São essas desvantagens em que teremos se não prezarmos por uma vida de comunhão, de unidade, agradável aos olhos do Senhor. O Senhor quer que andemos em comunhão, andemos protegidos, andemos sendo edificados pelo Espírito Santo e edificando-nos uns aos outros. O Senhor quer que a gente sempre seja fortalecido pelo Espírito Santo, porque a palavra dele diz que nós devemos estar buscando sermos cheios do Espírito Santo para que o manifestado poder do Espírito dele venha a ser sempre constante em nossas vidas. Por isso, ele diz que nós devemos buscarmos sermos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Que quanto mais edificados sejamos pelo Espírito Santo de Deus, mais juntos, mais unidos, mais em comunhão nós estaremos para receber de Deus a bênção da vida para sempre que Ele tem a nos conceder. E que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos agraciando com o seu poder, com a sua proteção, com o seu carinho, com o seu afeto e com toda a sua força. E que sempre a alegria dele seja a nossa força. E que possamos estarmos sempre alegres, felizes, em dizer uns para os outros: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque existindo isso, Deus ordenará a bênção dele para sempre sobre nossas vidas. Que ele nos abençoe e nos dê aquilo que precisamos para continuarmos vivendo de acordo com sua vontade e aceitando as orientações da sua santa e bendita palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado por este momento. Obrigado por esta alegria, este prazer, esta oportunidade.
que o Senhor me concedeu mais uma vez em estar compartilhando a tua palavra com os teus servos, com tuas servas. E que a mesma, Senhor, tenha não só entrado em cada coração, mas que ela venha fluir em nossos corações, a ponto de estarmos praticando, ó Deus querido, para o nosso enriquecimento espiritual, Pai querido, para o nosso crescimento, ó Deus, de uma vida de comunhão com os nossos irmãos, de comunhão com o Senhor, de comunhão com o Teu Filho, de comunhão com o Teu Divino Espírito Santo. Que o Senhor, ó Deus, continue protegendo, abençoando todas as famílias, ó Pai, concedendo que cada uma necessita para ser abençoada por Ti, ó Deus querido. Continua, Pai bendito, atuando na vida, Senhor, de todos os profissionais, ó Pai querido, que trabalham em hospitais, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando, levando a libertação, a bênção de cura, Senhor, sobre todos que se encontram enfermos. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor conceda a Tua graça sobre a vida de cada um deles. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus continue presente no meio do seu povo e em todo o seu Israel, espalhado por toda a superfície da terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.